Pessoas, depois de décadas, Sandman chegou à Netflix com uma série live action. Mas e aí, você conhece a história de uma das HQs mais influentes da história? Então vem comigo! Began to decay and crumble. Pessoas, esse vídeo aqui é super especial porque eu sou muito fã de Sandman, talvez uma das histórias prediletas. Então, antes da gente entrar no nosso conteúdo, não se esqueça de se inscrever no canal e também compartilhar esse vídeo para os seus amigos que gostam de entretenimento e cultura pop. Só lembrando que eu estou tentando chegar aos 1000 inscritos até o final desse ano. Dá uma força aí. Galera, é o seguinte, antes da gente começar com o conteúdo, também é importante a gente deixar aqui um parênteses, um adendo super importante. Sandman não é uma história para crianças. Apesar dele ser baseado numa história em quadrinhos, é uma história adulta que vai lidar com temas que são temas super complexos. Sandman é uma história em quadrinho que foi publicada inicialmente em 1988, teve começo, meio e fim. Ela foi lançada pelo selo Vertigo, que é um selo de histórias para adultos da DC Comics. Então, essa história foi publicada, ela começou em 1988 e teve aí vários artistas participando e foi publicada por Neil Gaiman. Neil Gaiman é um autor, um dos autores mais premiados hoje em dia, roteirista de cinema e que começou a sua carreira como jornalista fazendo biografia até de bandas de rock. Talvez até seja por isso que a gente tem uma influência no visual da revista Sandman, das histórias do Sandman e também nas histórias posteriores que ele publicou. Sandman é uma história que relata a vida de 7 perpétuos, né, que são como se fossem entidades parecidas com deuses, que controlam as necessidades básicas, as coisas básicas dos seres humanos. São 7 os perpétuos, mas toda a história ela é vista pela perspectiva de um deles, que é o sonho. Agora vamos descobrir quem são esses 7 perpétuos e qual o papel deles dentro dessas histórias. O protagonista da história, o sonho, também chamado de Morpheus ou Sandman, é uma entidade tipo um deus, rei do reino chamado Sonhar. Ele é o deus que controla sonhos e pesadelos da humanidade. Possui uma personalidade séria, soturna e solitária. A morte é responsável por auxiliar os seres na passagem da vida para a morte. De todos os perpétuos, ela possui a personalidade mais cativante. Ela é alegre, divertida e a irmã mais próxima do sonho. Desejo representa a cobiça, o egoísmo e o individualismo humano. Desespero representa a agonia, a dor, os medos e as ansiedades de todos os seres. Destruição representa a ruína e a devastação de tudo, a ação do tempo e das guerras. Delírio é a irmã mais nova dos perpétuos e representa a loucura e o devaneio. Destino é o mais velho dos perpétuos e ele representa o fluxo natural da vida, nossas escolhas e suas repercussões. Na série da Netflix, a gente vai ter a representação do primeiro arco de histórias do Sandman, que foi publicado lá em 1988, que é quando o Sandman ele é aprisionado por um humano. A história aqui muda um pouquinho dos quadrinhos, mas ele é aprisionado por um humano que quer a vida eterna. Ele fica preso durante 100 anos e aí o mundo entra num colapso porque ninguém mais sonha. Algumas pessoas ficam presas em sonhos, presas dormindo, outras não conseguem dormir e quando ele finalmente consegue escapar, o reino dele, o reino do sonhar, está completamente destruído porque esse reino depende dele. E aí a história dessa série, que é o primeiro arco de histórias lá do quadrinho, é justamente ele buscando os artefatos que ele tem, que ele utiliza ali para poder fazer com que os sonhos eles aconteçam. Então ele vai viajar o mundo terreno, né? Vai conviver aí com os humanos em busca desses artefatos e ele vai até o inferno para buscar um deles. Galera, como eu falei para vocês, Sandman é uma das histórias mais influentes dos quadrinhos dos últimos anos, muito porque, diferentemente de todos os quadrinhos que eram publicados na época, que eram focados em heróis, de capas e poderes, aqui há uma discussão muito grande social e muitos temas que eram importantes e ainda são importantes serem discutidos na sociedade. Então o Sandman, ele traz essa
nova pegada, ele traz uma maturidade para os quadrinhos que até então não havia. Então, Neil Gaiman, junto com Alan Moore e outros grandes quadrinistas, aí conseguiram fazer essa revolução e até hoje Sandman é uma grande influência. Esse primeiro arco de histórias que eu falei para vocês, que é Prelúdios e Noturnos, já foi republicado pela Panini, então você consegue encontrar aí uma versão, uma encadernação nova em comemoração aos 30 anos da história de Sandman, então é legal se você quiser buscar essa história. Eu conheci Sandman por acaso, por conta do meu irmão e por ter aparecido em casa. Ele apareceu em casa com algumas revistas do Sandman e eu não fazia a menor ideia de onde vieram essas histórias, essas revistas, e comecei a ler bastante. Ele muito fã também de Sandman. Acho muito bacana e muito legal ter uma série live action como essa. E você, meu amigo, você conhecia Sandman? Você sabe dessa história? Quer conhecer um pouquinho mais? Como eu falei para vocês, tem histórias, eles estão republicando, busca aí, é super bacana. Deixa aí nos comentários se você conhece mais coisas do Sandman, mais histórias do Neil Gaiman, e aí a gente vai conversar mais, porque a série está espetacular. Então não se esqueça de se inscrever no canal, também deixar aquele like esperto, e galera, me ajuda aí compartilhando esse vídeo para mais pessoas, porque a gente está tentando chegar aos 1000 inscritos até o final deste ano. Valeu, abraço e fui!